A graça e a paz, Senhor Jesus, a todos. Nesse momento vamos dar início à nossa aula, do Senhorio de Jesus. Temos um tema muito importante, a qual tem nos agregado muito como cristão, sobre o aprender, sobre ter com Jesus como Senhorio das nossas vidas. Espero que tenha passado bem a semana e nós iniciamos agora com o nosso tema sobre a revelação de Jesus, sobre a nossa aula 5. Vamos dar início orando e falando com Deus no momento, e aí a gente dá continuidade. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e te exaltamos, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas e que venha, Pai, nos colocar aqui a tua palavra, a tua vontade, que o Senhor queira que nós aprendamos. Que o Senhor venha fazer de nós, ó Pai, instrumento do Senhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim eu te peço uma bênção especial nesse dia, Pai, para grande aprendizado sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, nós falamos na semana passada, na parte do Senhorio de Jesus, onde qual era a missão de Jesus, que a missão de Jesus era resgatar as pessoas, era trazer as pessoas para viver uma experiência com Deus que estavam se afastadas. Então esse era um momento em que nós vimos o Senhor Jesus sendo Senhor da vida das pessoas, e ali as pessoas sendo renovadas, restauradas para servir e adorar a Deus. Na aula de hoje nós traremos um tema chamado a revelação de Jesus. É um versículo que nós abriremos em João capítulo 14, 5, 6, muito conhecido, de nós cristãos, mas sempre lembro que temos algo a aprender com essa mensagem, e é isso que nós queremos mostrar, onde o Senhorio Jesus mostra nesse livro que está escrito em João. Nós vamos agora acompanhar João 14, 5, 6. Na Bíblia aqui, João 14, 5, 6. O versículo diz assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Essa mensagem nós abrimos com uma revelação de Jesus, onde ele mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente aprende muito que nessa palavra, Tomé ele tinha um interesse muito grande em saber. Ele estava vendo vários milagres acontecendo com Jesus, várias coisas que ele via que vinham do céu, que ele tinha um contato muito forte, que ele era algo diferente, e ele queria saber de Jesus qual era o caminho. Jesus, qual é o caminho que eu devo seguir? E como estava próximo ali da morte de Jesus, onde os discípulos estavam querendo mais conhecer, então Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho. Então nós não podemos ter dúvida, enquanto muitas pessoas falam assim, olha, o caminho, por exemplo, existem pessoas que dizem, olha, Buda é o caminho, Chico Xavier é o caminho, Maomé é o caminho. Não, nada disso é o caminho. O único caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus. Não adianta, o santo tal é o caminho. Não existe outro. Nós não podemos ter dúvidas. Então, esse que nós aprendemos, onde mostra que Jesus é o caminho, é o Senhor nossa vida, é o do nosso caminho, do universo, é o Senhor Jesus. Então, ele começa a mostrar para Tomé, que fala assim, Tomé, nós precisamos entender que aqui, eu sou o caminho, não tem outra dúvida. E Tomé então estava preocupado com esse tipo de caminho, mas Jesus falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. Você precisa aprender mais duas coisas. Eu sou a verdade e também sou a vida. E a gente vai muitas vezes falar assim, mas o que isso quis dizer para Tomé? Exatamente o que a gente pode pegar em vários versículos bíblicos, que, por exemplo, Provérbios 14, 12, onde diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nós precisamos aprender
qual é esse realmente caminho que Jesus explicou para próprio Tomé? Que muitas vezes existem caminhos que parecem ser o caminho certo, o que vai te levar realmente é a morte e não a vida eterna. Tanto que no versículo seguinte que a gente tem aqui, em Filipenses 3,13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus Cristo em Jesus. Então, nós temos aqui em Filipenses 3,13 que a gente tem um caminho que a gente precisa alcançar, que ele é o caminho para nossas vidas. Em Mateus 7, 13 e 14, é um dos versículos que muitos conhecem, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por estreita é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos lá se encontram. Quando a gente olha que a gente tem um caminho para seguir, que muitas vezes o caminho é estreito, o caminho não tem tantos espaços para se seguir, ele tem uma vantagem que te leva à eternidade. Esse caminho, a gente quando anda, a gente precisa saber que quando a gente tem aqui, quando a gente traz para a nossa vida na prática, a gente olha aqui, por exemplo, quando você sai daqui de casa, você fala, olha, qual o caminho que eu devo ir para tal lugar? A gente usa alguns aplicativos, coloca o endereço e ele te leva. Quando você chega no lugar que a geolocalização está correta, você fala, mas como que eu cheguei até aqui? Porque esse era um caminho que aquele aplicativo, software te levou até lá. Quando você olha e fala assim, mas eu não tenho noção nenhuma de chegar, mas aquele aplicativo te direciona para lá. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós temos um caminho que ele tem uma que é grande, que você pode fazer tudo, tem coisas ilícitas, tem coisas ilegais, corrupção, está lá. Mas o que Jesus nos ensina? Qual é o caminho que ele nos ensina? Qual é o caminho que é o caminho correto que Deus nos orienta? Ele é um caminho estreito, que você não tem que se envolver com corrupção, não tem que se envolver no pecado, que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que você não pode usar o teu corpo para o lado do maligno. Então, a nossa vida tem sentido. Qual é o caminho? Então, esse caminho te leva à vida eterna. Só que Jesus explicou para Tomé, eu sou o caminho, mas tem duas coisas que você precisa aprender. Que além do seu caminho, você pode até se perder, mas você precisa saber a verdade. Se você conhecer a verdade, então o caminho vai ficar mais fácil de você seguir. Então a gente começa a perceber que a verdade que Jesus ensina, quando você abre tua Bíblia agora em João 18, do versículo 33, a gente agora entra pela parte onde fala da verdade. Então o caminho a gente tem um conhecimento, que é Jesus é que nos direciona, por isso nós temos que estar muito ciente que não existe outro caminho que vai te levar à eternidade. Ah, mas eu tenho o santo, eu tenho... Não existe. É claro, várias partes, e isso é a verdade, vai ensinar na Bíblia, que é o único. Agora a gente vem mostrar o que isso quer dizer, Jesus dizer sobre a verdade. Em João 18, 33, diz assim, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? E ele respondeu, vem de ti mesmo essa pergunta. Tu disseram a meu respeito. Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que você fez? O que fizeste? Então Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, disse Pilato, logo tu és rei. E Jesus respondeu, tu que dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso é o mundo, para vir ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve minha voz.
E aí Pilatos pergunta: o que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho crime nenhum nele. Porque Jesus disse a verdade. Ele poderia dizer o que ele realmente era. Mas ele falou: eu vim para aqui, para este mundo, mas esse não era o mundo que eu estava, que é onde eu vou estar. Eu vim com uma missão, que era aquela que a gente aprendeu, de trazer pessoas a compreender e ter um acesso a Deus. Ele tinha outras coisas que eles gostariam, e ele faz isso, é testemunhar a verdade. Eu vim aqui por um propósito. E essa verdade, meus irmãos, ela tem algo que a gente precisa ficar muito claro. A gente tem um tema muito tratado no nosso Brasil e no mundo, chamado sofisma, que é algo que parece ser verdade, tem cara de verdade, mas insinua ser verdade. Mas no final, é uma mentira. Isso tem crescido no mundo. E assim, tem vários temas que a gente pode abrir do que o sofisma traz para dificultar a verdade de Jesus. Então a gente está vendo que ele é o caminho. Para a gente chegar na eternidade, a gente tem uma verdade nesse caminho, que a gente precisa saber. Para vocês terem ideia de exemplo de sofisma que você vai ver, você vê vários. Eu vou dar um exemplo que assim, pessoas que estão ali, não trabalham e ficam querendo tirar dificuldades no entendimento das pessoas. Por exemplo, tem pessoas que têm esse tema: se o amor é cego e Deus é amor, então quer dizer, Deus é cego. Olha o que passa na cabeça de um ser humano que declara que isso é uma verdade. Isso é um sofisma. A pessoa não compreende, e ele cria uma metodologia e depois ele quer dificultar o entendimento da verdade a Cristo. Coisas que as pessoas, por exemplo, dizem, como eu dei vários exemplos, de que o homem que não bebe, ele não é homem, tem que beber álcool, tem que ser... E cria uma verdade que você fala: e agora? Eu sou um jovem agora aqui, estou indo agora ao mercado de trabalho, saindo do meu lar, e eu sou desafiado a entender que isso é uma verdade. E todo mundo faz. Vou dizer, quando diz todo mundo, ele diz uma grande maioria gosta de fazer isso, porque o caminho é largo para aquele que fez. Mas o caminho estreito diz: não, isso que Jesus ensina está lá, e a gente usa na palavra de Deus o que Deus nos responde. Você pode tudo, mas nem tudo é lícito. Então, essa verdade nos mostra muito o que Jesus quis dizer para Tomé. Então, você conhece o caminho, mas você precisa saber a verdade. Eu gosto muito de um livro que chama-se E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, em 1950, que ele estava escrevendo os livros. E ele diz um ditado: ele era um cientista, gostava muito de ciência. Ele falou: agora eu vou provar para todo mundo aqui que a Bíblia não é verdadeira. Ele falou: vou estudar, vou provar que a Bíblia não é verdadeira. Ele começou Gênesis. E aí ele começou a ler: Noé, será que houve dilúvio? E ele foi cientificamente, buscou várias informações para provar que era mentira. E ele viu que era verdade. Então, para não atrapalhar muito o processo, mas assim, o livro inteiro ele foi estudar a Bíblia para provar que a Bíblia não era verdadeira. E no final ele fala: e a Bíblia tinha razão. Ele conheceu a verdade. Essa é a verdade que Jesus falou para Tomé. Muitos terão dificuldade de entendimento de alguns temas, mas Jesus vai ensinar a verdade. Olha só como que é legal, quando a gente entende que todo mundo pode ter dúvidas, mas na palavra de Deus tem a resposta para você se compreender e você crescer nesse caminho para chegar na vida eterna. Nicodemos, por exemplo, lá em João 3,4, ele diz assim: como pode um homem nascer ele sendo velho? Isso não dá, é verdade, não dá, né? Na vida humana, olhando, não é possível. Como pode, porventura, o homem tornar o ventre da mãe e nascer? Como pode o homem nascer de novo? E Jesus orientando que nós precisamos nascer de novo. Em João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, a palavra de Deus, essa verdade que nós conhecemos, que está aqui para nós aprendermos e vivermos, ela tem que estar no nosso caminho. Ele precisa estar indo o caminho, a palavra de Deus vivendo na sua vida dia a dia, para que você compreenda que quando vem algum sofisma, alguma coisa que vem te mudar de rumo, você fala, não, a palavra de Deus diz isso, que a gente tem que seguir esse caminho. Existem vários fatores que querem tirar, que é a estratégia do diabo, mudar você do comando que é aquele caminho, de direcionar você para um caminho errado. Mas quando a gente tem a verdade ao nosso lado, que é Jesus, que é o conhecer, que é o estar perto dele, as coisas mudam. Você percebe que assim, em Salmo 86:11 diz assim, ensina-me, Senhor, Davi dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho e eu andarei na tua verdade. Aqui, Davi já sabia qual era a verdade, né? Eu vou andar na tua verdade. Agora eu quero saber o teu caminho. Une o meu coração ao temor do seu nome. Em João 1:3 diz assim, no princípio era verbo, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. A gente conhece agora, que muitas vezes quando a gente vê esse versículo, a gente, eu conheço muito bem, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando a gente começa a aprofundar sobre o que esse tema, o que essa revelação que Jesus quer trazer para você, ela é profunda. Ela mostra que a gente tem um caminho, que a gente nesse caminho precisa ter a verdade também junta, porque se você não tem a verdade, você não tem conhecimento, você pode voltar, você se desvia. Muitos conhecem o caminho de Deus, muitos se desviam do caminho de Deus. Sabe por que se desviam? Porque não conhecem a verdade. Por isso Jesus diz a Tomé, não adianta nada você só conhecer o caminho. Tem mais duas coisas que você precisa aprender. A verdade, a vida. Você precisa ter a noção do que eu estou comentando. Jesus dizia a Tomé, porque você pode se perder. Saber o caminho que leva ao céu, ser Jesus, é algo que a gente agora tem conhecimento, mas muitos ainda não têm conhecimento desse caminho. Mas quando tiver o conhecimento do caminho, precisa saber a verdade, porque aí você não se desvia. Essa é a realidade da nossa vida. Precisamos ter muito claro conhecimento da verdade. Por isso, o tema de conhecer o Senhor Jesus ser um tema para a aula de escola dominical, é porque a gente tendo esse conhecimento de que a gente tem um caminho para ir, mas se você não tiver a verdade nesse caminho, você pode se desviar, você pode perder. E conhecer, aprofundar sobre temas que vá mudar a rotina, que não vai te atrapalhar de seguir o caminho à frente, é importante. E aí eu quero trazer o terceiro ponto, que é a vida. Que não é que ela não seja o mais importante, que aliás, quando a gente vai para as faculdades e a gente tem aula de direito, os professores de direito sempre comentam algo muito simples assim, né? Eles falam, a vida, os professores de direito sempre falam assim, a vida é a causa e o objetivo de todos os outros direitos. Ou seja, a vida é a parte mais importante. É a causa e o objetivo de você definir os outros direitos que eles devem ter. Então a vida é a principal. Mas quando a gente olha nesse tema, a gente percebe que é muito importante o que Jesus quer passar quando se fala de vida. Lá em Provérbios 8:35, a palavra de Deus nos diz assim, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Em 1 João 5:11 também está escrito assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está com seu Filho. Então, a nossa ligação de ter a vida eterna, a nossa vida está muito ligada a Jesus. Ele nos deu a vida eterna. Antes, quando os nossos pecados existiam, nós precisávamos fazer algo
para que tirasse esse pecado da nossa vida, para que nós pudéssemos ser limpos, para que a gente pudesse chegar mais próximo de Deus. Por isso que muitas vezes quando a gente começa a estar mais perto de Deus, mais nós percebemos que a gente precisa dele. Porque a gente percebe que mais perto nós estamos mais sujos ainda. A gente precisa mais, porque Deus é muito limpo, Deus é muito puro. E essa proximidade que Jesus nos dá de estar ligado a Deus é porque Jesus faz isso por nós. Ele nos limpa, ele não nos condena. Ele fala, olha para o Claudinei, olha para o irmão tal, olha para a irmã tal. Não olha pelos nossos pecados. Lembra quando a gente olhou na aula anterior que a gente falava que existiam pessoas que estavam ali totalmente abandonadas do mundo do cristianismo, e quando ele vê Jesus, rejeitado as pessoas eram, Jesus vai lá e aproxima e muda. E essa pessoa muda, porque ele sabe que Jesus é o caminho. Ele conheceu a verdade ali naquele lugar, e agora ele segue a vida com Jesus. Então quando a gente compreende que ele limpa, que ele faz essa mudança, é a vida. E João 5,11 diz assim, porque Deus amou, isso é muito conhecido também, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 João 5,3 diz, essas coisas vos escrevi, que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Não temos que ter dúvidas. Essa é a revelação de Jesus. Quando a gente sabe o caminho, conhecer essa verdade vai nos fortalecer para que a gente possa ter essa vida em Cristo Jesus. O que eu quero trazer aqui hoje nesse tema, que até ele vai ser dividido, para que a gente possa ter a parte 2 do capítulo 5, onde vai mostrar sobre o Jesus glorificado, que é onde mostra o Jesus o caminho, a verdade e a vida. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês e dar um resumo, é que você conhece o caminho. Mas e a verdade? Mas e a vida? São temas que nós precisamos nos aprofundar. Quando a gente olha que Jesus revelou que ele é o todo e que o homem precisa dele neste mundo em caos, num mundo que ele a cada momento cria-se coisas que querem te mudar do caminho, que queiram tirar você da direção certa de Deus. E se você seguir o meu caminho, o caminho de Jesus, praticar a minha verdade e viver na dependência do meu poder, você vai chegar do outro lado do caminho. Essa é o que Jesus nos promete. Então a gente precisa seguir o caminho, conhecer realmente a verdade, porque nós vamos chegar lá do outro lado do caminho, que é o lado que nós estamos buscando chegar. Então Jesus falou em outras palavras que precisamos nada além dele. Nós precisamos do Senhor Jesus. Se você me conhece, me experimentar, você não vai precisar de mais nada. Jesus é tudo na sua vida. Eu sempre falo de um outro livro que eu li há um tempo, e onde ele mostra também, baseado na palavra de Deus, que se você tiver uma experiência onde Jesus, o que você faria no meu lugar, muitas coisas vão mudar. Porque quando você não tem resposta, você vai dizer, eu não sei o que fazer. Eu não tenho noção do que eu tenho que fazer daqui para frente. Então você vai, fala com Deus e Deus te revela na sua palavra a mensagem que você precisa seguir. Porque é assim, ele é o todo para a nossa vida. Quando a gente olha lá em Hebreus 12:1-3, que a gente tenta finalizar aqui o tema, ele diz o seguinte, portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não se cansem nem se desanimem. Esse foi Jesus. Ele suportou toda a pressão. Quando a gente olhou ali de Pilatos, ele podia fazer milagre ali na frente. Ele disse: eu vim, mas eu não sou deste mundo. Eu vim para ser exemplo neste mundo, para que as pessoas sigam e chegam na onde eu vou. E essa experiência que Deus dá, que você conhece o Senhor como um todo, você já conhece o Senhor Jesus como caminho, está na hora da gente realmente conhecer a verdade e a vida. É algo que eu queria deixar claro aqui para vocês, que não dá para a gente entrar muito nos temas, mas o que é importante é que você saiba que há algo para a gente aprender, além de saber que o caminho é Jesus, que essa verdade te vai garantir o caminho reto, o caminho certo. E lá no final nós vamos atravessar esse caminho e vai chegar onde a gente veio e é o nosso objetivo de chegar. E isso nós trazemos para o nosso conhecimento para saber que Jesus é o Senhor, Senhor da nossa vida. Eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos por estarem agora assistindo essa aula e que Deus possa conceder a você sabedoria e entendimento de explorar mais sobre essa verdade, de buscar mais conhecer essa verdade de Jesus. Buscar aí alguns temas que você tenha dúvidas e que você possa falar assim: eu ainda não conheço, eu ainda tenho dificuldades. Eu lembro que muitas vezes existem pessoas que assim, a sua verdade na vida, ele muitas vezes fala assim: olha, é o dinheiro. E se eu não tiver o dinheiro, eu não consigo seguir a minha vida. E a gente vê que muitas vezes nas pesquisas de empresas, que o que faz a motivação do colaborador, e aqui é real mesmo, não é o salário, o dinheiro. Porque dependendo do que você recebe, se a pressão for grande, você não vai viver feliz. Você não suportou a pressão. E Deus sabe, é muito claro. Essa alegria, essa verdade está em Jesus. Então, quando você entende esse tipo de situação, você busca entender: Jesus, me explica qual é a verdade, me ajuda a buscar essa verdade. Então, existem temas, meus irmãos, que às vezes você tem dúvidas. Se aprofunde, mas não se desvie, porque lembre-se, o caminho é conhecedor de todos, mas as pessoas que voltam, se afastam do caminho é porque não lembrou que precisa ter a verdade no seu coração, precisa aprofundar na verdade, porque lá está a vida no final. Agradeço a Deus a oportunidade e que estejam sendo bênção essas aulas aí dos últimos dias, que vocês possam aprender, viver e que seja na prática mesmo, dia a dia, a gente vai ter experiência maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês e tenham uma excelente semana, meus irmãos, em nome de Jesus.